de quem Ele é. E qual é a chave? Qual foi a chave para a nossa salvação? A cruz de Cristo, o seu sangue. Qual é a chave para a cura? O próprio Paulo diz: está alguém entre vós enfermo? Impõe-lhe as mãos, ore por ele, ele será curado. Eu quero ministrar uma palavra hoje, tem por título: eu tenho uma chave em minhas mãos. Você pode dizer isso comigo? Vamos? Eu tenho uma chave em minhas mãos. Nós temos. Quero me basear em Mateus capítulo 17, versículo 14 e 20. Vamos comigo, tá, Tiagão? Vamos lá. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, estavam envergonhados e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. O que se faz com uma chave? Abre, fecha. É algo tão interessante que o próprio Jesus, dando autoridade, falando com o Pedro, o apóstolo Pedro, diz assim para ele: olha, Pedro, eu darei uma chave, ou seja, autoridade para a igreja, e tudo que a igreja, não Pedro, a igreja permitir, será permitido, e tudo que a minha igreja não permitir, não será permitido. Se nós pegarmos de fato esse texto e trazermos para a nossa pessoa, para aquilo que seja para mim, para você como filho de Deus, passaremos a reconhecer a autoridade que temos como filhos de Deus, como igreja do Senhor. Porque essa autoridade não foi nos dada por homem algum. Essa autoridade foi nos dada por Deus, por Jesus. Ele disse à igreja: o que vocês permitirem, será permitido. O que vocês proibirem, será proibido. Isso é uma questão de chave, é uma questão de autoridade e poder. E porque algumas vezes a gente ora e muitas vezes nada acontece, e justamente nesse texto de Mateus é revelada para a gente a chave que a gente precisa usar, porque ter a gente já tem. A chave que a gente precisa usar para liberar o poder de Deus. E lá o escritor aos Hebreus, que a gente está estudando aos domingos pela manhã, o escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte: olha, gente, é tão importante esse texto. Aquele que se aproxima de Deus, vamos fazer de conta que isso aqui é Deus, ok? Está amarrado, mas tudo bem, vamos lá. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que premia, ou seja, presenteie, dá presente, responde àqueles que se aproximam dele. Hebreus diz isso. Só que para ser recompensado, o escritor diz o seguinte: gente, só que vocês precisam crer que Ele existe. Eu concluo que naquele tempo a igreja, lá ao qual ele escreveu ao povo, estava se aproximando de Deus, igualzinho a gente de vez em quando, com incredulidade. Eu vou, só para ver o que vai acontecer.
Mas quando a gente se aproxima de Deus, é necessário, ou talvez deveríamos, nos aproximar de Deus com plena fé, porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí que vem Hebreus e continua dizendo, e é preciso que aqueles que se aproximam de Deus, creia, diga, creia, creia. Creia que Ele premia. Aliás, a gente precisa crer que Deus é generoso. Diga, o meu Deus é generoso. Meu Deus é generoso. Pastor, você disse que eu tenho uma chave em minhas mãos. Tem. A chave está na tua mão, é fé. E a Bíblia ensina que todos nós temos uma porção de fé. Eu, quando estava no seminário, a gente aprendeu sobre a fé natural e a fé espiritual. A fé natural, na verdade, é o seguinte: você pega um ônibus e você crer que o motorista vai te deixar aonde você quer, se não tiver tempestade, por aí, né? Claro. Você pega o teu carro e você tem certeza que você vai chegar onde você quer chegar. Isso é fé. E a fé espiritual? Aí que chega Hebreus capítulo 11. A fé espiritual, ela é louca, algumas vezes. Você crê naquilo que você não viu. Você crê muitas vezes naquilo que ainda não existe. Mas espiritualmente falando, existe já, porque você crê. Você pode dizer amém comigo? Amém. É isso. E a fé é como uma chave. E chave se coloca em fechaduras. E Deus tem dado, gente, todas as chaves que a gente precisa para a nossa vida. Quantas portas têm se levantado na sua vida? Quantas portas trancadas têm se levantado na sua vida? Você vai me citar algumas. Quero te dizer, em cada porta dessa, receba isso nessa noite em nome de Jesus. Para cada porta dessa, Deus te deu uma fé específica. Você não vai glorificar Deus por isso, não? Para cada porta dessa que se levanta contra você, Deus tem nos dado uma fé específica para derrubar essas portas. Pastor, por que específica? Gente, uma fé para receber do Senhor, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, é um tipo de fé. Uma fé para receber a cura de um câncer ou uma AIDS é outro tipo de fé. Mas é fé. O que a gente precisa entender é que nós já temos. Diga, eu já tenho fé. Eu já tenho. A partir do momento que eu recebo Jesus, tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele já colocou em mim, já pôs em mim, já tem gerado em mim diariamente a fé de Cristo Jesus na minha vida. Eu quero falar apenas três coisas a respeito da fé. Primeiro, precisamos de uma medida maior de fé. Diga isso comigo, vamos? Precisamos de uma medida maior de fé. Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Eu posso dizer, olha só, que Jesus estava falando sobre medida de fé. Por quê? Porque ele falou sobre o grão de mostarda. Alguém conhece grão de mostarda aqui? Se não conhece, é pequenininho, pronto. É pequeno. Ou seja, Jesus estava falando sobre tamanho de fé. Mas uma coisa mais importante do que o tamanho, ele está dizendo o seguinte: a tua fé pode ser minúscula, mas as coisas vão acontecer. A tua fé pode ser mínima aos teus olhos pessoais, aos teus olhos carnais, até aos teus olhos espirituais. Você pode se ver como um homem ou uma mulher sem fé. Aliás, a maioria de nós nos achamos sem fé. Não é assim? Você sempre acha que o outro tem mais fé do que você.
Você sempre vai achar que pastor tem a fé maior do que todo mundo. A tua é do grão de mostarda, e a fé do pastor para você é do tamanho de uma melancia. Engano seu. É do mesmo tamanho que o seu. Se o teu é do grão de mostarda, o meu também é. Eu estou certo, pastor Ed, pastor Célio? É assim. Mas a responsabilidade aqui é o seguinte: em quem eu tenho posto a minha fé? Em quem? Quando ponho a minha fé em Cristo, eu não vou retroceder mais. Eu não posso retroceder. Aí eu te pergunto: em quem você tem posto a tua pequena fé? Em quem? A medida do poder que é liberado sobre a nossa vida dependerá, gente, da medida de fé que a gente coloca em ação. Por quê, pastor? Fé não é sentimento, nem pensamento. Fé é atitude. Fé é ação. A Bíblia diz que fé vem pelo, mais uma vez, fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Diga assim: ouvir Deus. Deus. E Deus está falando. E Deus pode, gente, Deus pode falar com você de diversas formas. Muitas formas. Leitura de livros, leitura diária da Bíblia, cânticos, através da tua esposa, do teu esposo, do teu marido, de alguém. Deus pode falar de diversas formas e está gerando fé em nós. Só que uma coisa tão importante que gera fé em nós mesmos são as nossas próprias palavras. O que a gente precisa aprender é dizer a nós mesmos aquilo que impulsiona a nossa fé, aquilo que gera fé em nós. E a gente precisa desenvolver isso. A gente precisa lutar muitas vezes contra a maré. A nossa fé, ela é desenvolvida, ela é aumentada de acordo com as expressões da nossa boca, daquilo que a gente professa, daquilo que a gente fala. Aliás, Paulo disse assim: criei, por isso falei. Ou seja, atitude. Eu criei e falei. Eu criei e confessei. Então, rejeite tudo aquilo que vá contra a tua fé. Melhor, rejeite tudo aquilo que vá contra aquilo que você tem crido que o Senhor fará. Por quê, amado e amada? Sabe por quê? Porque no meio do caminho, você já se encontrou com esses. No meio do caminho, você vai se encontrar com alguém que lhe trará palavras contrárias. Já se encontrou com um desses? Quem já se encontrou com um desses pelo caminho? Eu. Muitos, obrigado. Por isso, a todo momento, você precisa confessar que você crê, independente do que você ouve ou do que você vê. Você pode dizer amém comigo? Amém. Não seguir por vista, seguir pela fé em Cristo Jesus. Segundo, precisamos de fé coletiva. Diga isso comigo, vamos? Precisamos de fé coletiva. Olha só, a nossa fé, eu disse no início, precisa influenciar outros. Precisa. É bom quando a gente influencia positivamente. Eu vou falar uma palavra melhor. É melhor ainda quando a nossa fé inspira outros a crer. É melhor assim. Quando eu tenho uma vida que inspire outros a superar dificuldades, a superar barreiras, a vencer todas as coisas. Aliás, existe um cântico da pastora Ludmila que ela disse assim: se você não desistir, é o que? É para mim inspiração. Você já pensou que se você não desistir, você será
uma inspiração para muita gente. Você já pensou numa coisa que quando você vencer, o seu testemunho vai ser de inspiração para muita gente? Através do teu testemunho, através da tua fé, outras pessoas também crerão no mesmo Deus que você. Ou o teu irmão aqui na igreja, muitas vezes que não conseguiu crer, mas por causa de você, por causa da inspiração que você dá, eles também crerão no Senhor. Aleluia! Precisamos crer assim. Eu preciso influenciar as pessoas com a minha fé, mas eu também preciso ser influenciados por pessoas de fé. Quem é que você ouve? Quais são os teus parceiros de palavras? Quais são os seus parceiros que você dá o seu ouvido, empresta o seu ouvido? Porque nós precisamos de uma fé coletiva, uma fé que tenha unidade, uma fé que anda junto. Gente, a Bíblia diz que houve lugares, olha que coisa tão importante. Houve lugares em que Jesus não realizou absolutamente nada por causa da falta de fé. Jesus ficou extremamente triste porque ele entrou na cidade, tinha uma missão específica na vida daquelas pessoas, mas diz o texto, ele não pôde fazer nada porque não viu fé. As pessoas não criam nele. Porque o ser humano, aliás, historicamente falando, é bem provável que antes de Jesus ter chegado àquela cidade, já tinha ido uns ruins falar do mal de Jesus, que era impostor, que era 7-1 e por aí vai. E Jesus chegando lá, já tinha muita gente que tinha falado muito mal dele. Para você ver que a tua fé também, ou ela cresce, ou ela se perde, de acordo com as pessoas que você ouve. E Jesus chegando, principalmente em Nazaré, cidade gostosa dele, por isso que ele é chamado de Nazareno. E ele quis fazer tanta coisa lá, mas não viu fé no povo. E teve um episódio, que é justamente esse que a gente vai ler. Jesus foi para a casa de um cara chamado Jairo. Gente, o episódio é tão legal, tão importante. Jesus olhou ao redor e percebeu que muitas daquelas pessoas estavam ali para atrapalhar. Olheiro, pronto. Olheiro. Tanto que no decorrer do texto, a gente percebe que Jesus mandou as pessoas se afastarem. Chamou apenas para entrar no quarto pai, mãe e os 3 apóstolos. Leia comigo. Jesus ordenou que eles saíssem, ou seja, os fofoqueiros, os olheiros. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontravam a criança. Aí diz o texto que somente Pedro, Tiago e João entraram ali. Porque Jesus sabia que nem todos tinham fé. Ali tinha muito espectadores, gente que só fica na arquibancada, vendo como o jogo vai terminar, mas não creio. E essa gente não agrada o coração de Deus. E Jesus não quis que eles fossem espectadores daquilo que ele faria ali. Não quero te desanimar, mas nem todos querem crer com você. Nem todos vão partilhar a tua alegria. Você tem dúvida disso? Tem dúvida disso? Não. Nem todos vão celebrar a tua conquista. Aí, como dizem aí, beijinho no ombro, né? Problema. Mas eu vou chegar à conquista. Porque a minha fé não está em pessoas. A minha fé está em Cristo.
A influência da minha vida, da minha fé, não está nas pessoas. A minha fé está naquele que em tudo faz, em todas as coisas. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Você pode dizer amém comigo? Por outro lado, nós precisamos unirmos-nos em fé. Somos igreja, somos comunidade. Ou seja, com unidade. Com um. É tão gostoso. Por exemplo, essa pessoa que está do teu lado, não sei se é teu amigo, tua amiga, teu namorado, tua esposa, eu não sei quem ela é. Mas imagine essa pessoa orando com você, aliás, ou sabendo que você está orando por ela e ela orando por você. Isso é fé. Isso é fé coletiva. Eu quero te incentivar uma coisa. Eu sei que todos nós aqui temos necessidades, todos nós. Eu quero te incentivar uma coisa, por favor. Não ore por essa necessidade sozinho. Tem muita gente que Deus quer usar para orar junto com você. Você quer que alguém ore pela tua família? Meu Deus, aqui tem um bocado de gente que adoraria estar orando com você. Você quer que alguém ore pela tua saúde? Tem muita gente aqui que pode orar pela tua saúde também. Pelas tuas conquistas. Eu tô certo disso? Amém. Por quê? Precisamos de fé coletiva. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. E a gente precisa orar uns pelos outros. É gostoso saber, aliás, acaba sendo mais gostoso do que ganhar uma barra de chocolate, alguém dizer para mim: pastor, eu estou orando por você. Ou receber um WhatsApp: pastor, essa noite eu orei por você. Eu lembrei de você e orei. Eu tenho dito para várias pessoas, eu tenho ali no meu gabinete uma lista de pessoas. Eu vou lembrando, eu vou escrevendo, vou escrevendo. Aí não dá mais para citar, né, gente? Aí eu venho ao púlpito e entrego todos os nomes ao Senhor Jesus. E eu estou orando por vocês. E nós vamos vencer. Porque nós já temos dado a mão em fé. Já temos dado a mão em fé. E nós vamos vencer. E muitas vezes, sabe, a vitória que você já recebeu, o escape que você recebeu, isso é fruto de oração sobre a tua vida. É a fé coletiva. Tem gente orando. Tem gente orando. E é isso que Deus quer para nós. E para a gente finalizar, diga graças a Deus. Poxa. Para finalizar, eu digo: a fé não tem dúvidas. Diga comigo. A fé não tem dúvidas. Não podemos tomar alguma atitude na vida, não podemos tomar alguma decisão sem fé. Não faça isso. Não tome nenhuma decisão enquanto você não sentiu uma fé no seu coração de que você precisa fazer aquilo, de que Deus está te autorizando a fazer. Todas as vezes que fazemos alguma coisa sem fé, com certeza estaremos errando. Porque a Bíblia diz: tudo que é feito sem fé é pecado. Ou seja, o que é pecado é tudo aquilo que eu faço fora da vontade de Deus para a minha vida. Nós já sabemos que Deus é o caminho, Ele é tudo para nós, Ele tem tudo para cada um de nós. Então precisamos buscar a orientação dEle, a hora dEle, a direção dEle para nossas vidas, porque Ele conhece todas as coisas. Muitas vezes não vemos nada, não enxergamos nada, mas Deus já enxergou tudo lá na frente. Ele só quer que a gente deposite a sua fé inteiramente nele. Diga comigo, eu escrevi no meu esboço: a fé é de Deus. A fé é de Deus. A fé é do nosso Deus. Eu concluo que Deus e fé são inseparáveis. Não tem como conviver com Deus sem fé, amigão. Porque Deus é tudo. Deus é sobre tudo e sobre todos. Existe uma música, talvez, para mim, ok? Eu estou dizendo para mim. Não quero te influenciar. Para mim, é uma das músicas mais bonitas dos últimos anos. Aquela música do pessoal preto no branco. Ninguém explica Deus. Hoje devo ter ouvido aquela música umas 10 vezes e ela me inspira.
Ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. Não precisa explicar, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele faz o que quer, na hora que quiser, na hora que bem entender. E é assim que Ele fará na nossa vida. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: felizes os que não viram e creram. Esse texto, na verdade, Deus está falando com Tomé. Tomé estava pedindo: olha, eu quero ver a marca e ver se tu é Jesus mesmo. Tá bom. Jesus vai, mostra e prova que eu sou Jesus. Tudo bem, tu viu, Tomé. Só que Tomé, quero dizer uma coisa: virá um pessoal aí de outra geração, um pessoal que mora na Rocinha, da primeira igreja batista da Rocinha, que nunca viu, mas creram. Esses são felizes. Esses sim são felizes. Esses são bem-aventurados, oh, Tomé. Esses são felizes. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga: eu sou feliz, porque eu não vi, mas eu creio nele. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Não podemos dar um passo sequer sem fé. Não dê um passo sequer sem fé, pois estaríamos indo sem a presença de Deus. Para terminar, eu quero dizer duas coisas apenas. Primeiro, que Deus não habita na incerteza, só na certeza. Eu sei que Ele é Deus, então eu tenho certeza. E por outro lado, eu quero te dizer, se você diga assim: eu quero a companhia de Deus. Amém. Olha, então eu quero te dizer uma coisa: se você quer a companhia de Deus, ande por fé. Deus só anda lado a lado com pessoas de fé, pessoas que creem nele, que têm compromisso com Ele, que depositam a sua esperança nele. Que pode vir um vendaval, pode vir palavras contrárias, mas eu creio, eu ando com Deus, eu tenho a companhia dele. Fé alimenta a Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que a bênção do Senhor, a medida da fé na sua vida, aumente dia após dia. E digo mais: seja você inspiração. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Você vai ser inspiração para essa pessoa aí. Você será inspiração para ela, em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Você pode se levantar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar? Vamos. A gente não pode receber uma palavra dessa sem orar, pedindo ao Senhor: Senhor, acrescenta a minha fé. Eu quero crer mais, porque eu quero ver mais. Eu quero